A coincidência ou não, ontem teve um porquê que me chamou muita atenção, que eu queria compartilhar com você. A gente sempre bate papo, fica conversando antes de dormir, eu pergunto sobre o dia, tudo mais. E ele lançou uma para mim, que era assim: papai, por que o papai do céu escolheu você para ser o meu papai? Eu não sabia se eu respondia ou se eu chorava. Eu não sabia como responder. A única coisa que veio à minha cabeça era porque o papai do céu escolheu você para mim também. Eu não sei de onde que vem isso, Renato. Você deve ter várias histórias para poder contar sobre isso, mas como nos surpreende, né? Como realmente, se você consegue viver aquela paternidade, aquela maternidade, estar presente, é um presente a cada dia. Realmente é um privilégio ser pai e mãe e participar disso tudo, né? Sim. Eles são muito curiosos e eles querem saber ali como que tudo funciona. Então, eles estão absorvendo ali tudo, e a imaginação deles é muito grande, então passa várias coisas na cabeça deles e eles vão juntando com, às vezes, coisas que eles ouvem nas nossas conversas, que a gente acha que eles nem estão prestando atenção, mas eles estão prestando atenção. Às vezes vê alguma coisa num filme, num desenho que já tem ali de referência, e aí eles ficam elaborando aquilo na cabecinha deles, né? E vão trazer pra gente, pros pais, que são as pessoas que eles confiam para trazer respostas para eles. Então surge de tudo, e aí depende muito do que eles foram ouvindo e armazenando, né? Das histórias que às vezes a gente conta uma história para eles, aí eles absorvem aquilo e só vão elaborar e te perguntar, às vezes, sei lá, 2, 3 meses depois. E aí você já esqueceu, mas aí ele conecta aquilo e faz as perguntas, e são de todos os tipos de temas, né? Sim, a ansiedade hoje é o mal do século, né? O Brasil é um dos países mais ansiosos que tem. Eu acho que entre 7 e 10 anos ali já começa a ter essa comparação social, comparação entre outros coleguinhas. O que os pais podem fazer para poder evitar que uma pequena ansiedade se torne uma ansiedade generalizada, e também como não corroborar como pais para que isso aumente, essa ansiedade, essa comparação? Sim. Eu acho que a gente tem que pensar bem nas cobranças que a gente está fazendo, né, com os nossos filhos. Então, a gente precisa ver, de novo, né, vamos tratar os pais. Então, o que a gente tem de fragilidade também. Então, às vezes, alguns comentários que a gente faz negativos sobre nós, né, que a criança pode ali absorver. Então, você também não ficar comparando o seu filho com outras crianças para ele. Você fala, mas o filho do fulano come cenoura, por que você não come? Então, evitar esse tipo de comparação. A gente também evitar falas depreciativas sobre o nosso corpo, sobre o nosso comportamento. Então, a gente também precisa ter muito, assim, controle no que a gente fala perto da criança, ou não, porque eles ouvem também, né? Então, controlar as palavras, evitar esse tipo de comparação e não trazer pra gente também coisas depreciativas com relação a nós, né? Porque somos modelos. Então, a gente é um modelo ali para o nosso filho, e eles vão imitar tudo que a gente faz. Então, para essa coisa da comparação, e as crianças têm muito isso, então acho que a gente tem que começar a conversar com elas sobre a questão do corpo, que cada um, né, tem o seu corpo, que você não pode apontar defeitos dos outros, porque daí você também podem apontar o seu defeito. Então, tentar ir conversando regras da sociedade. E aí você vai ensinando, mas eles vão passar por isso. Vai ter um que vai, às vezes, a criança ali na escola, né, vai sofrer um bullying, ter abertura, deixar a criança contar, para ela também se sentir segura para trazer para você, né, para a gente como um todo, dessas dificuldades dela, quais são as inseguranças, e aí você também poder abordar. Porque se a criança também, se vem te contar uma coisa e você reage de uma forma, às vezes, não tão acolhedora, não dá atenção. Aí ele ou não dá atenção, aí ele não vai mais te contar. Então, para também ter acolher, escutar o que a criança está te falando, prestar atenção para também saber identificar. Muito interessante, gerações anteriores, o que era comum, a gente não pode deixar que seja normal hoje, com a informação que nós temos. Né? Hoje, com velocidade de informação, redes sociais, isso que a gente está fazendo aqui, de orientar as pessoas que estão nos assistindo. Então, não deixar que coisas que eram comuns antigamente se tornem normais, porque hoje tem explicação. Né? E aí, você falando até de redes sociais, é um dos maiores
fatores de ansiedade hoje para os adolescentes e para as crianças maiores. Então, assim, não é recomendado que a criança tenha uma rede social e interaja na rede social. Assim, eles recomendam até acima de 14, 16 anos em algumas recomendações. E hoje eu vejo crianças de 9 anos, 10 anos já com Instagram, Facebook. Sim, muitas vezes perfil monitorado pelo pai e pela mãe, sim. mas que aquilo fala mais sobre o pai e sobre a mãe mais uma vez do que sobre a própria criança, né? Sim, mas até se tiver ali fotos da criança, uma coisa é o perigo da exposição da imagem da criança, mas fora isso, assim, a criança interagir por Instagram, porque isso traz muita comparação. E mais nas meninas até, né? Muito assim, vários casos já de ansiedade, depressão por causa da rede social. Uhum. Hoje você tem visto no seu consultório, falando mais uma vez sobre ansiedade, depressão, o que você tem visto no seu consultório e até em psiquiatras especializados em psiquiatria infantil, o tratamento da depressão, muitas vezes começando com que idade? Já consegue identificar? Olha, aí vai ser, acho que fica mais assim, eu consigo ver alguns sinais, né, mas acho que o psiquiatra infantil teria um pouco mais de domínio, porque com questão de medicações e tudo. Olha, como eu atendo crianças muito pequenas, meu consultório é mais voltado para puericultura e crianças um pouco menores, eu não vejo tanto, né? Mas vejo relatos muitas vezes na escola de pais que às vezes têm irmãos um pouco mais velhos. Então acho que sim, uma criança de 9, 10 anos que não quer brincar, não interage muito com os amigos, que tem ali aquela personalidade mais embotada, é bom ter um olhar maior. Ou às vezes muito triste, né, que chora além do que é esperado para uma criança. Então, acho que é bom a gente ter um olhar em cima disso, sim. E caminhar para um especialista em pediatria infantil, sim, né? Sim, eu quero fazer um paralelo aqui, que eu acho que pode ser muito interessante e até muito divertido também, a gente comparar filhos únicos e crianças com irmãos. Tá. Mais uma vez, o que é normal, o que não é normal, o tipo de personalidade dessas crianças. Vou falar primeiro sobre filhos únicos. O que chama a atenção de filhos únicos hoje para você, a personalidade deles? O filho único, ele não vai ter ali naquele ambiente uma outra criança para dividir ali com ele, né? Tanto a atenção dos pais, quanto o ambiente, quanto os brinquedos. Então ele pode, claro, às vezes ter um pouco mais de dificuldade com isso depois. Então vai muito dessa criação. E o filho único, às vezes, ele demanda mais, assim, ele solicita muito mais os pais do que, às vezes, irmãos, né? Uma família que tem 2 ou 3, que eles se interagem ali entre eles, às vezes solicitam menos os pais. Mas aí também brigam, né? E aí os pais têm que intervir ali nas brigas e nas disputas. Eu acho que tudo vai muito, assim, da formação da família, porque cada criança é única, né? Um filho vai ser diferente do outro. E acho que a transição do filho mais velho, quando chega o irmão, como que esse irmão vai ser apresentado, como que essa gestação correu junto com essa criança. Então, como que isso foi introduzido ali para ele, porque tem irmão que vai adorar ter um irmãozinho, tem outros que não. Pode trazer uma frustração para aquele outro que não é mais atenção da casa. Que perdeu o posto, né? Então, eu já vi até alguns vídeos, né, em mídias sociais, engraçados das crianças falando, não, eu não queria. Tipo, foi lá conhecer o irmão, mas eu nem queria esse neném, entendeu? E outros que pegam no colo e beija e chora, fica emocionado. Então, acho que tudo depende, claro, da personalidade da criança e de como foi essa gestação foi conduzida ali para apresentar esse irmão. E a cobrança também, né? Porque às vezes o filho único, você já chega num ambiente, a pessoa já pergunta, e aí, você não vai ter outro? Ele é filho único, como se fosse um defeito mesmo, como se fosse pejorativo você ser um filho único, né? Então isso também a gente precisa tomar cuidado de como você fala que é uma família, hoje em dia a grande maioria das famílias tem um filho só, por todas as questões, né, de custo de vida e opção mesmo, ou famílias que nem têm mais filho, né? Então tem que pensar também nisso, em como você está
você já está julgando. O filho único tem muito disso. A pessoa já acha que ele é mimado, já acha que ele é mais egoísta, só por ele ser filho único. Muitas vezes não é. Legal. Eu vou trazer aqui 4 situações curiosas Tá. que eu quero que você me diga se é normal ou se não é normal. Tá bom. Tá bom? Uhum. Criança conversar sozinha. É normal ou não é normal? Normal. É normal? Normal. Tá. Amigo imaginário. É normal ou não é normal? É normal. Tá. Regredir após a chegada do irmão. Pode acontecer. Pode acontecer. Pode acontecer. Então pode ser normal. Sim, pode ser normal. Aí a gente tem que ver o que é essa regressão, né? Mas Uhum. pode ser normal. Tá. Gagueira transitória, que é ali entre os 2 e 4 anos de idade. Também normal. Também é normal. Maravilha. Eu queria saber se você pudesse deixar uma mensagem para todos os pais, o que você deixaria como mensagem para eles? A mensagem principal é essa, assim, os pais, eles são o modelo para a criança. Então, quando você tem, assim, o filho, eu acho que é a experiência mais transformadora da vida de uma pessoa, né? E então você tem que, para você ter um filho saudável, tanto emocionalmente quanto fisicamente, você também tem que buscar essa saúde, tanto mental quanto física. Então a gente precisa se cuidar. Eu tenho a minha canequinha com o meu logo, né, do consultório, da pediatria, cuide-se bem para cuidar bem. Porque se você para ser o cuidador, você precisa também estar cuidado. Então você precisa estar saudável e em equilíbrio para você formar uma criança feliz, saudável e em equilíbrio. Então cuide de você para poder cuidar bem do seu filho. Acho que é isso. Tá. Agora eu vou perguntar para a mãe do Arthur, tá? Uhum. O que a mãe do Arthur falaria hoje para Renata, que não era mãe do Arthur, depois que se tornou mãe? O que mudou na sua vida de forma integral? Eu acho que, assim, eu falaria isso, assim, prepare-se para viver acho que o maior amor da sua vida e que aumenta. A gente acha que não, mas vai ficando cada vez maior, assim, o amor que eu sinto hoje pelo Arthur, eu acho que é infinitamente maior do que o que eu sentia quando ele era nenenzinho, porque você vai vendo e vai participando do desenvolvimento daquela criança, e é incrível. Eu sou completamente apaixonada, né, pela pediatria e pela criança, e eu ver meu filho crescer é fantástico, assim, é uma coisa que não tem como explicar o sentimento, né? Só quem vive, isso, exatamente. Né? É por isso que sempre quando pais se encontram, mães se encontram, sempre é o assunto do filho. Veja o que ele fez, veja o que ele deixou de fazer, sim, olha que interessante, olha que engraçado. Realmente acho que é um privilégio, né? Ser pai, ser mãe e estar pleno e consciente sobre isso, que eu acho que é principalmente isso. Sim. A gente hoje tem tanta informação, a gente está tão conectado, e muitas vezes a gente está desconectado do resto das outras coisas que são realmente importantes. A gente está conectado digitalmente, mas desconectado sobre o ambiente familiar, sobre o nosso papel como pais. Então, prestar bastante atenção, porque aí sim eu acho que vai ser mágico, sabe? Vai ser todo dia ter uma novidade, todo dia tem algo engraçado. E como a gente aprende, né? Como a gente aprende, né? E essa interação, né? Que é muito importante. A gente precisa interagir com os nossos filhos. Tem gente que às vezes fala, eu não gosto de brincar. Não, tudo bem, você não gosta de brincar? Anda no parque, vai andar de bicicleta, ou lê uma história, ou canta uma música. Você não necessariamente precisa sentar no chão e brincar de casinha ou de super-herói, mas você tem que ter uma forma de interagir com a criança de uma forma positiva.